O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querido irmão Jorge, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Nós Obrigado. agradecemos a sua participação no Zio da Gama. É a primeira vez, né, Jorge? Primeira vez. Isso. Vai ser de muitas, de muitas. Muito obrigada mesmo. Então, meu querido, nós vamos agora convidar os nossos irmãos, amigos que também estão conosco para mais uma noite de estudo com seu orador, Jorge, que é do Rio de Janeiro e é divulgador, é estudante da doutrina e divulga no canal do YouTube. Então, para nós é uma alegria imensa. Então, meus queridos que estão conosco e aqueles que só poderão nos assistir mais tarde, convidamos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por esses momentos que aqui vamos passar, estudando, aprendendo, refletindo sobre a doutrina espírita e pedimos a inspiração para nosso irmão Jorge, da nossa mentora Zilda Gama e desses bons espíritos que sempre estão conosco e que possamos estar atentos, ouvindo, se esclarecendo, para que possamos caminhar sempre atingindo o nosso objetivo, que é a nossa elevação espiritual. E assim, Senhor, rogamos mais uma vez para todos nós, para os que estão agora nos assistindo, para aqueles que só poderão assistir no outro momento, pedimos, Senhor, nos abençoe, esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, agora a palavra é sua. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu vi ali seu sobrenome, né? Lembrei de um grande espírito aí da Revista Espírita, né? Que é a Madame Starrel. Não sei nem se a pronúncia é essa, né? Que ela também dá comunicação lá na Revista Espírita, né? E esse tema ele é muito interessante porque
ele trata da questão importante da doutrina espírita, né? Porque o Kardec, né, ele nos ensina que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia e com consequências morais, que para uns é só consequências morais e para outros vai tratar como religião, não importa. Que as consequências morais são importantes. E como filosofia, primeiro, como ciência, né, isso é importante, eu gosto sempre de lembrar, como ciência, a doutrina espírita não é falar de ciência material. A ciência espírita não é falar de mecânica quântica, não é falar de nada disso. Isso aí é ciência material. A ciência espírita estuda os espíritos e suas manifestações. Então, quem estuda os espíritos e estuda as suas manifestações está estudando a ciência espírita. E a filosofia ela é fundamental porque todo filósofo tem seus conceitos e as palavras, os vocábulos, eles podem ser iguais em determinada corrente filosófica, mas o significado não é o mesmo. Então, às vezes, a gente está falando da mesma palavra, mas o significado é outro. Como, por exemplo, a palavra religião, já que nós citamos aqui, né, as consequências morais. Dependendo do filósofo, ele vai usar a religião de uma forma, dependendo do filósofo, ele vai usar a religião de outra forma. Por exemplo, de modo geral, no consciente, no inconsciente do Ocidente, quando se fala religião, qual é a definição? Então, o pensador que trouxe a palavra religião, ele trouxe com base num verbo chamado religare, que significa religar. Teoricamente, com base na filosofia católica, seria aqueles que estão desligados, talvez lá do pecado original, e deveriam se religar a Deus. Então, a religião é a forma de religar as pessoas a Deus. Essa é a definição do inconsciente ou do Ocidente. Mas Allan Kardec, como um filósofo, ele, quando foi definir a palavra religião, ele não usou o verbo religare, ele usou o verbo religium, que significa laço. Então, ele já parte do princípio que religião é o laço que une os seres. Mas por que ele não usou religare? Porque, do ponto de vista da doutrina espírita, rigorosamente nada está desligado de Deus. Deus está em toda parte, penetra tudo, logo não existe nada desligado de Deus. Então, o religion que Kardec usou, na verdade, ele vai ser confirmado pela frase de Jesus, quando diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Por que 2 e não 1? Porque 2, para que tenha 2, não dá para fazer laço com um só. Laço precisa de 2. E eu estarei lá não é a presença física de Jesus, e sim todo o seu legado das leis eternas e imutáveis, em especial as leis morais que ele veio trazer. Então, a gente entender, essa é uma introdução para as pessoas entenderem que as palavras, dentro de qualquer doutrina filosófica, qualquer corrente filosófica, ela tem um significado diferente. Então, o espírito, para Kardec, não é a mesma coisa que espírito para outros filósofos. Então, essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Por que isso? Porque nós vamos tratar aqui de alguns conceitos que a maioria deles está no inconsciente ocidental, está no popular, e às vezes não necessariamente ele está de acordo com a filosofia espírita. Um exemplo clássico, quando alguém fala uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem é uma pessoa que não faz mal a ninguém, que
paga seus impostos, que não faz gato, né? Que não faz não suborna o policial, é uma pessoa de bem. Essa pessoa de bem, ela é um espírito de terceira ordem. Agora, o que é então um espírito de segunda ordem? Aí é um espírito bom. Então, um bom espírito é bem diferente de uma pessoa boa. Então, isso é filosofia espírita. Então, quando nós estamos tratando da filosofia espírita, nós temos que entender o que o pensador, qual o conceito que o pensador deu para cada palavra. E eu só posso saber isso se eu ler o autor. E o autor, o fundador desta doutrina encarnado, se chama Allan Kardec. Muito bem. E aí nós vamos tratar de vários conceitos importantes. Amor, simpatia, afinidade, sintonia. Olha quantas palavras que às vezes parecem tudo igual e não são. Não são. Então, vamos lá. Lembrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, não sei como é que é a dinâmica, mas eu respondo também, tá? Não tem dificuldade, não. Então, vamos lá. Primeira definição. Simpatia. O que é uma simpatia do ponto de vista da doutrina espírita, ok? Que tem um conceito até bem popular, né? Com a simpatia, o cara jogar lá, jogar água, beber a água da casca do ovo, com não sei o quê, para a pessoa falar. Isso é outra coisa, né? Estamos falando aqui de simpatia, uma definição filosófica. Então, o que seria a simpatia entre seres? A simpatia, agora, segundo a doutrina espírita, é oriunda da semelhança que entre elas existem. Entre elas quem? Duas almas, ok? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Então, por exemplo, dois espíritos da mesma classe, eles tendem a ter simpatia, porque eles têm seus gostos, seus instintos, seus pendores muito alinhados. Isso é a simpatia. Agora, afinidade. O que é afinidade? Afinidade vem de afim, isto é, dois seres que têm objetivos em comum, têm interesses similares. Por exemplo, eu sou Flamengo, o Joãozinho é Flamengo. Nós temos afinidades, porque nós gostamos do mesmo time, nós torcemos para o mesmo time. Isso significa que eu tenha para com ele simpatia? Não. Isso significa que eu tenha para com ele afeição? Não. Isso significa que eu tenha para com ele sintonia? Não. Então, a afinidade são os objetivos afins. Por exemplo, em um centro espírita. Dentro de um centro espírita, seus trabalhadores têm afinidades. Certo, doutores? Eu estou fazendo a palestra aqui. Vai lá, Pedro. Vem, Pedro. Você quer zacar? Não, obrigado. Então, meu filho aqui veio aqui dar uma visitinha. Então, dentro de um centro espírita, existem pessoas que têm afinidades. Pode existir também dentro desse mesmo espírito pessoas que tenham simpatia. Como é que nós saberemos se as pessoas têm simpatias? Elas tendem a se aproximar, elas pensam igual, elas desejam as coisas de forma muito semelhante. Então, isso é simpatia com afinidade. Então, são trabalhadores que estão no centro espírita, que têm afinidade, podendo ou não ter simpatia. E a afeição? A afeição vem do desejo que brota de um ser para com outro,
no que nós chamamos de bem-querer. Por que eu prefiro usar a palavra bem-querer do que a palavra amor? Porque amor, né, existem muitos equívocos sobre a palavra amor, né? O que é o amor? A doutrina espírita tem duas definições para amor. Então, tem o amor que é uma virtude, isto é, o que é uma virtude para a doutrina espírita? Virtude são os caracteres do homem de bem. Ora, o homem de bem, né? O homem de bem aí, segundo a doutrina espírita, né? Não é a pessoa boa, não. O homem de bem, ele tem amor. Então, é uma característica, é uma virtude, porque é uma característica do homem de bem. E o amor também pode ser um sentimento. O sentimento no desejo do bem que um ser tem para com o outro. Então, a afeição. Então, em um centro espírita, as pessoas podem ter afeição, afinidade e simpatia. Elas podem ter uma coisa que eu sei que elas têm, os trabalhadores, todos eles têm afinidade. Não necessariamente eles podem ter afeição. Não necessariamente eles podem ter simpatia, ok? E o último, que também às vezes gera um pouquinho de controvérsia, que é a palavra sintonia. A sintonia é a ligação. Por exemplo, a gente usa, né, pessoal mais antigo, usa a expressão eu vou sintonizar a FM o dia. Você vai lá, isto é, você entrou numa frequência específica e a partir dali houve uma comunicação. Então, a sintonia não depende da afeição, não depende da simpatia, nem depende da afinidade. A simpatia depende de questões de necessidade. Claro que a afeição, a afinidade e a simpatia facilitam a comunicação, mas a sintonia não necessariamente necessita. Se fosse assim, por exemplo, o Chico Xavier não poderia receber a comunicação de um obsessor, né? Porque o Chico Xavier ele tem amor, tem prática do bem, e ele não tem simpatia, preste atenção, com o espírito mau. Então, quem é um espírito simpático a Chico Xavier? Um espírito do mesmo quilate que ele, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma humildade, com os mesmos desejos. Esse é o espírito simpático a Chico Xavier. O espírito simpático a Chico Xavier tem as mesmas qualidades, mesmos instintos, entre aspas, mesmos pendores, mesmos gostos, ok? Então, são coisas diferentes. Logo, deste ponto de vista filosófico, o Jorge é um espírito antipático ou não simpático, né? Porque aí vai depender um pouquinho de como a gente classifica isso, mas eu sou um espírito não simpático a Chico Xavier. Isto é, naturalmente, ao desencarnar, o Jorge não será atraído para o Chico Xavier, assim como o Chico Xavier será atraído para mim. Né? Por quê? Porque nós não somos simpáticos, ok? Isso não significa que o Chico Xavier não possa devotar afeição a mim. Então, por exemplo, um espírito muito evoluído, ele continua tendo a sua afeição a seu pai. Esse pai pode ser mais evoluído ou menos evoluído. Se ele é mais evoluído, não há simpatia. Se ele é menos evoluído, não há simpatia. Só há simpatia se há um perfeito alinhamento dos gostos e dos instintos. Não sei se fiquei claro aqui, mas a gente vai trabalhando sobre o Livro dos Espíritos e aí talvez vai esclarecendo algumas coisas, né? Então vamos lá. Pergunta 386. Podem dois seres se conhecerem e se estimarem, encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Resposta: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro e, frequentemente,
diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas na sincera, olha a palavra, afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resulta da atração dos dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, quando dois seres se buscam reciprocamente, não de forma consciente, não de forma pensada, há aí algum grau de simpatia, porque é a alma que atrai a outra alma. As uniões são sempre simpáticas? Não, porque não necessariamente todas as uniões nascem do perfeito alinhamento de instintos e gostos. Às vezes ela nasce por questões materiais, pela beleza que a pessoa tem do seu corpo, pelo seu status social, pela sua capacidade intelectual, a pessoa admira, várias outras formas, e não necessariamente foi a alma que foi atraída pela outra alma. Pergunta 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Olha que pergunta interessante. Então, peraí, dois espíritos, para ser simpático, é porque eles se conheceram antes? A resposta dos espíritos, não. Dois espíritos que se harmonizem, atraem-se naturalmente um ao outro, sem que se tenha conhecido como homens. Então, não necessariamente. Eu conheço, que também é uma expressão muito usada no meio espírita. Fulano de tal eu tenho uma simpatia por fulano, eu uso até a expressão simpatia, eu gosto tanto de fulano, me sinto tão bem perto de fulano. Muito provavelmente nós nos conhecemos em outra encarnação. E os espíritos estão dizendo que não necessariamente. O que faz você se sentir bem perante aquela pessoa, o que faz você ser atraído para a presença daquela pessoa inconscientemente é a simpatia, ok? Isso é importante. Pergunta 388 do Livro dos Espíritos. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribui ao acaso não serão afeto de uma relação, não serão afeto de uma certa relação de simpatia? Então, às vezes as pessoas atribuem um acaso, mas será que não foi uma simpatia? Porque na simpatia há essa atração, né? Aí vem a resposta dos espíritos. Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Claro que importante, já que ele usou uma palavra magnetismo aqui, o magnetismo que ele está falando aqui não é o magnetismo mineral, isto é, não é o magnetismo que se estuda na ciência, na academia, nada disso. Aí quando o Mesmer e os pensadores falavam magnetismo, é a ação à distância, sem um meio direto material. Então, o que faz dois seres evoluir ou se atraírem é esse magnetismo, mas não é magnetismo de ímã, não é magnetismo de teoria eletromagnética, não é nada disso. É dois seres que existem coisas que nós não conhecemos ainda, por isso que ele fala ali, mais tarde compreendeis melhor, que pelos seus instintos, pelos seus gostos, por estarem na mesma classe, eles são atraídos um pelos outros, né? Então, essa é uma questão muito legal. Pergunta 389. E a repulsão instintiva que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas, de onde se origina?
Resposta: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Então, a palavra, cuidado que a gente pode ter na palavra antipático duas vertentes, tá? Dois espíritos que não têm entre eles perfeito alinhamento de instintos e gostos, eles são, por definição, antipáticos, né? Talvez para amenizar, né? Vamos dizer assim, para eufemizar o sentido que nós trazemos tão pesado da palavra, poderíamos usar não simpáticos. E existe o antipático no sentido de alguém que, de alguma forma, me magoou, ou que eu magoei, que traz no meu inconsciente aquele pesar, ao sentir os fluidos se aproximando daquele ser, me causa angústia, me causa um pesar, me causa algo que não seja ruim. E aí a palavra antipático, que pode ter uma causa de problemas que eles já tiveram no passado. E existe aqueles que são antipáticos no sentido de não simpático, de seres que não estão perfeitamente alinhados, ok? E para isso é importante, essa próxima pergunta vai explicar melhor o que eu falei na 389. Olha lá. A antipatia instintiva é sempre sinal de uma natureza má? Isso é, se eu tenho antipatia por alguém, se eu sinto algo que é um pesar, é sempre de uma natureza má? Resposta: não é de uma natureza má, e sim de não simpatizarem um com o outro. Não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade de modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, por exemplo, duas pessoas que não se conhecem, ok? E aí, sei lá, uma está com a camisa do partido tal e a outra está com a camisa do partido tal. Elas nunca se conheceram. Mas como um associa aquela camisa a algo que para mim é ruim, ela vai se sentir mal ao ver aquela pessoa. E vice-versa, a mesma coisa. Isso não necessariamente nasceu ou foi produzido por coisas que foram feitas de uma ação má de um contra o outro. Ou que essas duas pessoas são más. São pessoas comuns. Por exemplo, eu já vi pessoas, às vezes, uma pessoa desavisada chega no centro espírita com uma mini saia. Tem algumas pessoas que se incomodam e aí já começa a fazer juízo de valor sobre aquela pessoa e nasce aí uma antipatia. Uma antipatia superficial que, com o passar do tempo, ao se conhecerem melhor, ao quebrar certos preconceitos, pode haver até entre eles essa afinidade e pode haver entre eles afeição. Até mesmo pode haver ou pode nascer uma simpatia, desde que eles se aproximem um dos outros, né? Então, essa é uma questão muito importante da gente entender. Ser antipático, né? A palavra antipático pode ter essas duas dimensões e nenhuma delas não necessariamente quer dizer que são pessoas má, espíritos maus. Não. Tem a ver com a afeição ou a não afeição, tem a ver com certas questões que nós mesmos colocamos, que são superficiais, e essa superficialidade pode ser quebrada e nascer até uma afeição, um bem-querer. Ok? Pergunta 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que é pior ou na que é melhor, né? Então, peraí, quem sente antipatia primeiro? Quem sente
o pesar primeiro é quem é mais evoluído ou quem é menos evoluído. Se perguntar a 95% dos espíritos, as pessoas não, é normal, porque a palavra, porque se a gente já está contaminado com a ideia de que antipatia é algo ruim no sentido de é um dolo à lei, a antipatia não fere nenhuma lei, ok? Isso é importante. A antipatia não fere nenhuma lei moral. Ela é algo natural que brota da relação de dois seres. Então, a antipatia nasce primeiro no mais evoluído ou no menos evoluído? A resposta dos espíritos, numa e noutra, indiferentemente. Por quê? Porque a antipatia nasce da relação entre os dois. Esse fluxo que vai estabelecer entre um e outro. Então, não tem essa... Não, o fulano é bom, ele não tem simpatia. Não, não é isso. Não é porque um espírito ele é muito evoluído que ele não vai ser não simpático a alguém, ok? Agora, isso, claro que ele, por ser mais evoluído, ele tem uma tendência a devotar afeição ao menos evoluído. Por quê? Porque ele conhece mais os processos, conhece mais as coisas, e ele entende que aquele talvez faça coisas erradas por ignorância, e ele tem uma afeição a ele. Mas a simpatia não se estabelece entre eles, ok? Então, essa é importante. Continua os espíritos. Mas distintas são as causas e os efeitos, nas duas, claro. Naquela cujo espírito é mau, antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurada, se o afastamento desta pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Aquela cujo espírito é bom, sente a repulsão, olha lá, sente a repulsão, por saber que este não compreenderá e porque díspares dos dele são seus sentimentos. Entretanto, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e lastimá-lo. Então, por exemplo, um espírito muito evoluído encontra um espírito da última classe. Entre eles, vai haver um choque fluídico, mas esse compreende o estado lamentável em que esse se encontra, até mesmo chegando ao ponto de orar por ele. Ok? Pedro, vai para lá, vai, por favor. Muito bem. Pergunta 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Interessante essa pergunta, né? Peraí. Já sabemos que a simpatia é o perfeito alinhamento de distintos gostos. Agora vem a pergunta, tá, mas só reside nisso? Isso é, na analogia dos pensamentos, sentimentos e também na uniformidade dos seus conhecimentos adquiridos? A resposta, na igualdade dos graus de elevação. Isso é importante. Quanto mais no mesmo grau de elevação eles estão, mais simpático eles se tornam, mais atraído um para o outro, e isso todo mundo já teve uma oportunidade de experimentar, né? Quando está perto de alguém que pensa igual, que gosta igual, que faz, né? A gente já sabe, já se comunica, pelo olhar já conhece, pelo olhar já sabe o que a pessoa está pensando, porque isso é simpatia. Agora, essa pergunta é interessante. Presta atenção. Podem tornar-se de futuro simpático espíritos que presentemente não o são? Isto é, dois espíritos que não são simpáticos, eles podem se tornar simpáticos? Resposta óbvia, todos os serão.
Por que todos o serão? Porque existe um nível máximo, né? Existe um grau máximo que o ser pode alcançar, que é a perfeição espiritual. Ora, nesse estado, todos estão na mesma classe, logo todos são simpáticos. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha um outro espírito, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Olha que coisa interessante. Eu dei aqui primeiro a definição otimista, né? Ó, todos os serão. Por quê? Porque por mais que eles evoluam, existe um teto. Ora, se esse chegou nesse teto, todos chegarão nesse teto, então todos serão simpáticos. Agora, existe uma outra forma de os espíritos se tornarem simpáticos. Ora, esse aqui é mais evoluído que esse. Eles são simpáticos? Não. São espíritos não simpáticos. Mas se esse daqui não progredir, esse vai progredir até o ponto de eles estarem na mesma classe. Neste momento, eles se tornam simpáticos. Então, seres que não são simpáticos podem se tornar simpáticos. Muito interessante, né? E aí, claro, vem naturalmente a razão, busca a outra pergunta, que é a consequência dessa. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que agora o sejam? Resposta: certamente, se um deles for preguiçoso. Então, isto é, são dois espíritos simpáticos, só que esse daqui progride. Logo, eles deixam de ser simpáticos. Olha que coisa interessante, né? Então, olha a questão da lei de progresso, da lei de amor, da lei de justiça, da lei de caridade, tantas outras leis que fazem com que todos nós estamos submetidos e que Deus, na sua infinita bondade, nos ajuda, ok? Então, isso é muito importante da gente parar para pensar. Olha a questão da autonomia, já que no início aí, né, citaram o livro do nosso amigo sobre a autonomia. Essa é a autonomia máxima. Esse é o nível em que a doutrina espírita nos apresenta. Não essa ideia de tem um sacerdote, que ele é o homem de Deus, que vai levar, ele que pede a Deus, ele que tem poder. Nada disso. Todos nós estamos submetidos às mesmas leis e todos nós, pelos nossos esforços, chegaremos aonde temos que chegar. Se não chegamos, é porque não nos esforçamos o suficiente. E se não nos esforçamos o suficiente, Deus, na sua infinita misericórdia, dará nova oportunidade. Quantas oportunidades? Quantas forem necessárias até chegarmos ao grau máximo. Porque nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, disse Jesus. Então, seres que não são simpáticos podem tornar-se simpáticos e pela mesma linha de raciocínio, que é a lei de progresso, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade, dois seres que são simpáticos podem deixar de ser simpáticos. Então, essa também é uma questão muito importante, ok? E aí, às vezes nós temos apegos, né? Temos apegos a algumas questões filosóficas que fazem com que a gente, vamos dizer assim, entre em caminhos que muitas vezes as pessoas têm dificuldades. Por quê? Porque certas palavras, né? certos mitos que são criados em nós fazem com que a gente não queira aceitar certas questões, né? Então, por exemplo, as pessoas... Tem uma frase muito interessante, né, que as pessoas dizem assim, eu vejo muita pessoa fazer, principalmente protestante, católico, né? Jesus te ama.
a frase, né? Jesus te ama, tudo bem. Ora, Jesus, como a gente fala, Jesus como um espírito puro, ele chegou no grau máximo de todas as virtudes. Então, a necessidade de amar, a capacidade de amar que ele tem, que ele devota às criaturas, ela é no grau máximo. Então, Jesus tem afeição por todos os seres. Então, não existe um ser que de Jesus não tenha afeição, porque é bem querer, é querer bem. Outra coisa é afinidade. A afinidade é o perfeito alinhamento de instintos e gostos, natureza dos pensamentos, perfeito alinhamento da classe. Ora, quem pode dizer que tem simpatia no sentido espírita da palavra? Simpatia por Jesus. Nós temos veneração, temos uma certa adoração também, pode usar essa palavra, respeito. Podemos ter afeição, até pela história. Simpatia não temos. E Jesus não é pelo fato dele não ter simpatia por nós que ele nos ame de forma diferente. Essa é uma questão importante. E é por isso que existe a morada dos bem-aventurados, onde os espíritos puros, que são simpáticos, se reúnem. E lá não há sofrimento, lá não há dor. Ok? Então, a gente saber separar uma coisa. Sentimento, né? Aí, no sentido de afeição, podemos ter. Podemos estar... Então, aí a gente entende melhor o centro espírita, né? Por quê? No centro espírita, existem... Todos são afins, mas não necessariamente todos são simpáticos, não necessariamente todos são... como é que a gente pode dizer? Não são simpáticos, não são afins. E agora, quer dizer, afins até são. Simpáticos, não. Afeição, podemos ter também. Então, que só voltar aqui no primeiro para ficar mais claro que alguém que chegou no finalzinho, né? Então, são esses 3 vocábulos aí que a gente pode entender. Simpatia é uma coisa, afinidade é outra coisa, afeição é outra coisa, sintonia é outra coisa, ok? Então, simpatia é o perfeito alinhamento de instintos e gosto, concordância de pensamentos e grau evolutivo. Afinidade é atividades afins. Então, dentro do centro espírita, todos são afins, todos têm o mesmo objetivo de trabalhar no bem, etc. Progredir, conhecer a doutrina espírita, ou membros do partido tal, eles têm afinidades. Não necessariamente entre eles têm afeição. Podem ter afinidades e antipatia. Às vezes, 2 seres no centro espírita não entendem por que não se sentem muito bem um perto do outro, porque há a antipatia. Isso não significa que, mesmo tendo antipatia, aquele que compreendeu melhor a mensagem da doutrina espírita, mesmo tendo antipatia, ele pode ter afeição. Falando de tal, né, como diz a gíria, né? Vacila pra caramba, mas eu gosto dele, né? Isso aí é o quê? Falta de simpatia, mas afeição. Fulano de tal, aquele amigo que a gente tem, né? Que faz um montão de besteira o tempo todo, engana as pessoas. Você gosta dele, você tem afeição. Você não tem com ele a simpatia, porque você não concorda com as coisas que ele faz, mas você gosta dele, você tem afeição. Agora, desde o momento em que ele te chame para fazer besteira e você vá com ele fazer besteira, é porque você tem afinidade com ele, ok? Então, são coisas bem diferentes que a gente tem que saber separar. Então, eu tenho afinidade.
Você tá, ó. É a chave do verdadeiro amor, da verdadeira união. É a união simpática. Quem quiser entender um pouquinho melhor sobre a verdadeira união simpática, tem um artigo na Revista Espírita de 1864 chamado Da Reencarnação. É uma pós-graduação em conhecimento da doutrina espírita, esse artigo, ok? Ele fala do verdadeira afinidade. Então, voltando ao nosso amigo lá. Meu amigo, que eu gosto dele, então eu tenho afeição. Esse amigo que eu gosto dele, ele faz besteira, mas eu não concordo. Então eu não tenho simpatia com ele, mas tenho afeição. Esse amigo, ele gosta de fazer besteira, eu gosto dele e eu gosto de fazer besteira junto com ele. Então agora eu tenho simpatia, afinidade e afeição. Isso pode ser para o bem ou para o mal. Então, aí a gente começa a entender melhor. E a sintonia? A sintonia não depende da simpatia, não depende da afinidade, não depende da afeição. A sintonia é apenas a ligação. Por isso mesmo que um espírito puro pode usar um médium de terceira ordem. Um espírito bom pode usar um médium que seja um ser da última classe. E ele vai dar a comunicação, porque ele sintonizou, traduziu o pensamento. Agora, um médium, né? Por exemplo, o médium, como muitas vezes tem na Revista Espírita e nas obras da codificação, por exemplo, Santo Agostinho. Olha, eu não quis dar essa comunicação porque meu médium não estava aqui. Porque esse médium ele já conhece, já tem afeição, já tem uma certa afinidade, e aí ele consegue traduzir melhor o pensamento. Se você está usando um médium que você sintonizou, não tem afeição, não tem simpatia, não tem afinidade, às vezes a comunicação não se dá da melhor forma possível. Então a gente tem que entender o quê? Da nossa parte, independente da simpatia, da afinidade, devemos exercitar a afeição. Isto é, o bem-querer, querer o bem ao próximo. Independente do que o outro me fez, independente do que a presença do outro me causa, porque eu estou me aperfeiçoando no amor. Então, se eu desejo o bem ao outro, independente do que ele faz, do que ele é, eu estou exercitando o amor, estou me aperfeiçoando no amor. Mas para isso eu tenho que compreender, né? Por que eu sinto isso na presença daquela fulana, ou daquele fulano? E aí a gente ora a Deus, se eu fiz um mal, que Deus o abençoe e o perdoe. Se ela me fez um mal, que eu consiga me libertar desse sentimento, etc. Esse é um exercício que a gente deve fazer. Exercitar a afeição independente da simpatia, independente da afinidade. Né? Por exemplo, eu já vi pessoas que eu contrato, mas eu só contrato pessoas da minha denominação. Esse tipo de pessoa, ela está buscando a afinidade, mas ela não está buscando a afeição. Né? Ela não está preocupada com querer superar certas limitações. Ela só quer pessoas que falem como ela, que pensem como ela, que tenham essa afinidade. E aí, isso tem por fruto o egoísmo. E o egoísmo não nos aproxima de Deus. Então, essa é uma questão muito importante. Eu queria saber como é que é a questão, se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o assunto. Pode fazer aí, não sei, né, se passa, como é que é a questão, mas o que eu queria trazer é exatamente essa questão da gente saber separar as palavras. Na doutrina espírita, todas as palavras têm o seu significado. E esse significado, ele só é encontrado dentro da doutrina espírita. Não adianta eu querer buscar o significado fora da doutrina espírita, nem pelo dicionário. Porque o dicionário ele não está preocupado em esclarecer os conhecimentos da doutrina espírita. Ele está preocupado em trazer
que aquela população pensa sobre aquele assunto, ou que outros pensadores já pensaram sobre aquela palavra. Só isso. E a doutrina espírita, não. A doutrina espírita é uma, vamos dizer assim, uma linha filosófica, ok? E ela precisa que as pessoas entendam os seus vocábulos dentro dos seus conceitos. Por isso que a primeira frase do livro dos Espíritos, o começo do começo do começo do começo, como é que Kardec inicia o livro dos Espíritos? Ele inicia assim: para coisas novas são necessários nomes novos. Ok? Então, por isso que os espíritos trouxeram algumas palavras, por exemplo, mundo espiritual, mundo espírita, mundo dos espíritos, mundo moral, erraticidade. 5 palavras para o mesmo significado. E mesmo assim, algumas pessoas foram buscar alhures, outras palavras para esse mesmo estado da alma, né? Então, mostrando que a sua referência bibliográfica não é o pensador Allan Kardec. Pode ser outros pensadores. Isso significa que a comunicação não se dará? Não. As pessoas vão entender. Só que quem ama, cuida. Quem ama, preza. Então, nós que somos divulgadores da doutrina dos espíritos, devemos prezar por trazer os vocábulos corretos e dentro da doutrina espírita. Isso, claro que a gente não vai condenar quem usa outros vocábulos, mas a gente tem que tomar bastante cuidado para não misturar muitas estações, ok? Então, apenas para fechar, simpatia é diferente de afinidade, que é diferente de afeição, que é diferente de sintonia. Então, quantas almas simpáticas nós temos? Devem existir milhões, se a gente pegar o universo inteiro, isto é, existem milhões, bilhões de almas que estão no mesmo grau evolutivo que eu. Mas, muito provavelmente, a maioria delas não está nas cercanias do planeta Terra, né? Mas pode ter 1, 2 aqui que a gente pode ter essa simpatia. Todos os outros são espíritos não simpáticos, que podemos ter afinidades, encarnarmos juntos para seguir. E aí tem uma questão, né, que também tem a ver com esse assunto, que muitas vezes também brota dessas reflexões, que é a palavra alma gêmea. A palavra alma gêmea é uma palavra não doutrinária, que a doutrina espírita não embasa em hipótese alguma. Porque a ideia de alma gêmea são 2 almas criadas, voltadas umas para as outras. E Deus nunca fez isso. Pelo contrário, o que atrai uma para a outra é o perfeito alinhamento de instintos e gostos. E mesmo esse perfeito alinhamento de instintos e gostos, se um deixar de progredir, elas deixam de ser simpáticas. Então não existe 2 seres criados eternamente para ficar ligado um ao outro. Não existe, não tem nenhum respaldo dentro da doutrina espírita. Ela só pode nascer da dependência psicológica que alguns espíritos devotaram a outros, pela afeição gigantesca que tem por eles, talvez de várias encarnações juntas, e de um certo apego. Isso também denota inferioridade, porque é um espírito que se apega a uma personalidade, e isso denota que não é tão evoluído assim. Então, se um espírito tem ainda esse apego de achar que alguém é a alma gêmea dele, é porque ele ainda não compreendeu a si mesmo, não compreendeu as leis naturais e não compreendeu a lei da simpatia, ok? Então, seres que vivemos, isso acontece na nossa vida, né? Quem
Quem nunca teve aquele amigo da infância ou da adolescência que era como é que diz, né? BFF, the best friend forever, o amigo dos amigos, é o maior amigo de todos. E passa um tempo, a gente percebe melhor a vida, a gente conhece melhor, e aí aquela pessoa vira um conhecido. Era carne e unha, mas ela virou um conhecido. Por quê? Porque muitas vezes a gente confundia afinidade, tínhamos afinidades, gostava do mesmo desenho, dos mesmos esportes, das mesmas pessoas, de estar no mesmo lugar, eram afinidades, mas não era simpatia. E com o passar do tempo, ou existia uma simpatia, mas aquela pessoa continuou metendo o pé na jaca e você começou a estudar e começou a ver a vida de uma forma melhor, ou o contrário, aí aquela pessoa que era o melhor amigo se tornou apenas era o melhor amigo, se tornou apenas um conhecido. Então, muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Oh, Jorge, para nós foi uma maravilha. Nós agradecemos imensamente esse trabalho que você trouxe, tão necessário e importante. Eu acho que nós todos aqui estamos em afinidade, não estamos? Porque o interesse nosso, olha, desde o primeiro, a introdução maravilhosa, porque é preciso lembrar realmente a importância do Espiritismo. Olha, todos nós vamos trabalhar em reflexão e procurar todas o que você indicou para nós na Revista Espírita, que é tão importante para nossos conhecimentos, não é? Nós agradecemos imensamente, querido irmão, e vamos então agora nos reunirmos em pensamento para a nossa prece final. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, de amor, misericórdia, muito obrigada, Senhor, porque tivemos um excelente estudo e vamos refletir na nossa caminhada a importância, a separação entre essas palavras que para nós é de grande importância e vamos praticar dia a dia, porque é assim que nós conseguimos a nossa elevação espiritual. Obrigada, Senhor. Obrigada à nossa mentora Zilda Gama, aos bons espíritos que intuíram nosso irmão Jorge nesse trabalho tão importante para nós. E que a sua bênção, Senhor, recaia sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Querido irmão, nós estamos muito agradecidos. O Centro Espírita Zilda Gama envia, então, aquele abraço bem apertado para você, tá bom? Muito obrigada. Fica com Deus.